Fique atento nesse slide, nós vamos aprender tudo sobre juros simples e nós vamos dar uma revisada também em porcentagem. Falando ainda um pouquinho sobre juros simples, nós temos que nos lembrar que quando se toma emprestado dinheiro de um banco, o pagamento ao devolver o empréstimo será o da quantia emprestada acrescida ao lucro do banco. Então, esse segundo valor chama-se juro. Tratando-se de juro, é necessário considerar a seguinte nomenclatura. Nós podemos usar principal, aplicação ou capital, que é representado pela letra P, que será o dinheiro emprestado ou dinheiro investido, quando se trata, por exemplo, de uma poupança. Taxa de juro, que nós vamos utilizar a letra I, que é a taxa percentual em relação ao capital, correspondente ao juro. Para montante, nós vamos utilizar a letra S, aquilo que se recebe ao final do empréstimo ou do investimento, ou seja, o equivalente ao capital mais os juros. E prazo, nós vamos utilizar a letra N, tempo que decorre desde o empréstimo até o pagamento, ou do investimento até a retirada do mesmo. A taxa de juro deve expressar o intervalo do tempo para a qual é considerada. Observe, 3% ao mês, 3% AM. 3% de juro em cada mês que durar o empréstimo ou investimento. 3 dividido por 100, 0,03. 10% ao ano, 10% a 10% de juro em cada ano que durar o empréstimo ou investimento. 10 dividido por 100, que é 10%, 10 por 100, 0,10. Tendo em mente que nós temos que relembrar algumas fórmulas resolutivas, como as que seguem abaixo. E eu gostaria de chamar a sua atenção para lembrar que quando nós temos o montante, que é a aplicação mais os juros, essa mesma fórmula ela pode ser desmembrada em mais duas, onde se você tem um montante, você pode conseguir encontrar a aplicação, ou você tendo um montante, você pode conseguir encontrar os juros. Vamos ao primeiro exemplo. Qual é a taxa anual de juros simples obtida por uma aplicação de R$ 1.300 que após um ano produz um montante de R$ 1.750? Primeira coisa, separar as informações que o exercício te fornece. Então, nós temos a aplicação, que é igual a P, que foi de R$ 1.300, o N, que é o tempo, um ano, o I é a taxa, é o valor que ele quer descobrir, e o montante, que é R$ 1.750. E eu gostaria que você observasse que eu utilizei duas fórmulas diferentes e cheguei ao mesmo resultado. Então, você tem a primeira opção, que você pode usar simplesmente J igual a PIN, descobrindo primeiramente qual é o valor de juros, que é só fazer montante menos a aplicação, que você vai descobrir o valor de juros. Ou utilizando aquela segunda fórmula resolutiva proposta, no slide anterior, montante igual a aplicação vezes 1 mais I vezes N. Qualquer uma das duas você consegue chegar ao mesmo resultado. Tem que praticar, hein, galera? E o exemplo 2. Um capital de R$ 5.000 rendeu R$ 1.200 em 180 dias. Qual é a taxa anual de juros simples obtida? Mais uma vez, nós vamos separar todas as informações dadas pelo problema. A aplicação, que foi 5.000, o capital, N, 180 dias, e a taxa anual. Só que nós temos que ter atenção porque o tempo está em dias e a taxa é pedida ao ano. O que nós temos que fazer? Uma pequena conversão, como eu mostro para vocês aí. 180 dias são 6 meses. 6 meses é a metade de um ano, que vai passar a ser 0,5. Então, na hora de você resolver o exercício, você vai fazer a fórmula resolutiva J igual a PIN, lembrando que o N não vai ser utilizado 180 dias, e sim 0,5, para que você possa ter aí uma taxa anual. O exemplo 3 também é bastante prático. Um capital aplicado por 3 meses a juros simples de 4% ao mês rendeu R$ 360. Determine o valor do capital. O que nós vamos fazer? Como sempre, anotarmos as informações oferecidas pelo nosso enunciado. Então, ele quer descobrir o valor do capital, seria minha incógnita.
O tempo, que é a letra N, são de 3 meses e a taxa também está ao mês. Então, nós não vamos precisar fazer conversão nenhuma. Então, 4% é 4 dividido por 100, 0,04. E o juro já foi fornecido, R$ 360. Aplicando a fórmula resolutiva J igual a P vezes I vezes N, nós vamos encontrar aí no final que esse valor aplicado foi um valor de R$ 3.000. Finalizando a nossa aula de hoje, Juros Simples, parte 2, nós temos aí o exemplo 4. Aplicando R$ 80.000 durante 17 meses, resgatamos 140 mil. Qual é a taxa anual de juros simples obtida na operação? Estamos tendo cuidado de separarmos cada informação dada do enunciado, aplicação 80 mil, o N, que é o tempo, 17 meses, o I, a taxa percentual que está ao ano, e o montante, que é dada pela letra S, 140 mil. Se nós fizermos aí o J igual ao montante menos aplicação, nós vamos descobrir que o juro foi de 60 mil. Nós podemos também utilizar duas fórmulas resolutivas, como eu coloquei no exemplo para vocês. Ou você coloca J igual a PIN, ou S igual a P vezes 1 mais I vezes N. Qualquer uma das duas fórmulas, você vai chegar aí ao mesmo resultado. Esse exercício eu resolvi utilizando a primeira fórmula, o J igual a PIN. O cuidado que você tem que ter é que o tempo não pode ficar ao mês e a taxa ao ano. Nós precisamos trabalhar aí com a conversão. E aí o que vai acontecer? Eu dividi 17 por 12. Eu tive um valor aproximado, porque você vai ver que isso na calculadora vai dar um decimal muito grande, mas nós aproximamos para 1,4166. E esse valor foi utilizado para fazer o exercício. Mas você também poderia utilizar um outro valor aproximado, 1,42, 1,4. Eu que resolvi utilizar aqui aproximadamente 1,4166. Por quê? Quanto mais casas decimais você utiliza, mais perto da resposta verdadeira você fica, tá bom? Fiquem com Deus, até a próxima aula.